Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. Amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos corrigir a prova de matemática do Cefet do Rio de Janeiro, que aconteceu ontem, no domingo, dia 26 de novembro de 2023, beleza? Essa prova tá com o título de Cefet RJ, né, 2023. Isso porque é um pouquinho diferente, né? Alguns estados colocam Cefet 2024, por exemplo, a prova que nós fizemos aqui em Minas Gerais esse ano é Cefet 2024, porque o aluno vai ingressar no ano de 2024. Aí no Rio, então, eles colocaram Cefet 2023, porque a prova foi feita no ano de 2023, tá? Então, se você for um aluno que tiver no futuro aí, entenda essa diferença para você olhar no gabarito certo, e, enfim, não confundir aí o título da prova, beleza? Bem, vou fazer alguns comentários, assim, de modo geral, dessa prova. Olha só para vocês verem, essa questão 11 é uma questão super repetitiva de malha quadriculada, a gente reforçou muito isso aqui lá nos nossos grupos, no VIP, nas aulas de revisão. O professor Laércio fez uma questão idêntica, né, a essa aqui, mudando só os valores, claro, né, de elevar isso aqui ao quadrado, para poder depois ter que tirar a raiz quadrada para poder resolver essa pendenga aí. Né? Isso aqui, gente, é uma questão muito parecida com o que caiu ano passado, que era só fazer uma continha de mais e uma de menos, você resolvia o seu BO, né? Essa aqui é uma de sistema de equação tranquila, ok? Isso aqui também é relativamente tranquilo. A gente sempre espera algum tipo de pegadinha com porcentagem, então muito cuidado aqui, né? Mas assim, nada demais a questão, tranquila. Essa aqui é uma questão idêntica à que caiu na prova do Enem. Vou mostrar para vocês aí na hora de resolver ela, tá? Então, quem fez prova do Enem e tal, dá uma olhada nas provas do Enem, viu isso aí, questão tranquila. Não precisava nem usar teorema de Pitágoras, tá? Essa aqui, tranquila também de porcentagem. Essa aqui foi difícil, na minha opinião. Uma questão bem bolada, de geometria. Ok? A próxima, 19, também foi uma questão mais dificilzinha, então eu diria, teve duas questões difíceis, tá? A 18 e a 19, porque isso aqui vai envolver alguns produtos notáveis, algumas coisinhas que às vezes os alunos não costumam muito ver, principalmente relacionado a cubo. Isso aqui, ó, é o cubo da soma de dois termos, tá? E por último, a questão 20, que foi facílima, um testezinho de alternativa e resolvi o BO, né? Bem, de fato, aquela questão 19 ali, dos produtos notáveis, eu vou até explicar no decorrer do vídeo aí, na hora de resolver ela, que a gente não vê isso aí em prova de colégio técnico, assim, você não vê no seguinte sentido, tá? Não é comum. Agora, nós olhamos o edital e sim, isso aí está contemplado no que fala o edital, porque o edital fala produtos notáveis. Então, tá dentro de produtos notáveis, embora seja uma coisa que não cai, quase nunca caiu aí, então você tinha que saber esse produto notável, não dá para justificar nada, pedir anulação de questão, porque o edital, ele engloba produtos notáveis, então pode cair qualquer tipo de produto notável, inclusive de cubos, né? Bem, no mais é isso. Essa semana que é a semana que está começando hoje, dia 27, até a próxima, nós estamos engajados aqui em resolver questões de FMG, de CEDAF, FUNEC de Contagem, IF de Sul de Minas, etc. São as próximas provas que virão nos próximos fins de semana. Então, vou te convidar para participar da última revisão dos Desesperados. Agora acabou, amiguinhos, é agora ou nunca, porque depois disso, meu amor, vou ficar deitado em berço esplêndido para começar o novo ano aí com os novos amiguinhos que virão. Então, na quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, a última revisão dos Desesperados do ano. Não vai ter outra. Então, se você vai fazer qualquer prova no próximo final de semana ou no outro, como é o caso da FUNEC de Contagem, se não me engano, o seu lugar é nesta revisão, não vou fazer outra, não estou blefando. Já não aguento mais, amiguinhos. Eu tô, tipo assim, trabalhando loucamente, tá? Então, nós vamos focar aqui, principalmente nesses colégios que eu acabei de mencionar. Para você participar, o investimento é R$40, o número do meu Pix está aqui na tela, é só me mandar o Pix, o comprovante, às 19 horas da quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, eu vou mandar o link lá e nós vamos fazer a aula focada nos colégios que virão. Beleza, amiguinhos? Então, se você quer participar, faz o Pix e me manda o comprovante para eu te colocar no grupo, não perca tempo. Beleza? Então é isso, vamos lá para a correção dessa prova. O brasão simplificado, que é o conjunto sobreposto das 5 letras que compõem a sigla da palavra Cefet, né, é representado pelo símbolo a seguir. É mesmo, né? C, o E, o F e o T. Bacana, eu nunca tinha reparado, né? O símbolo do Cefet do Rio, ele é diferente do Cefet MG, um pouquinho diferente. O daqui é assim, ó.
certo? É um pouquinho diferente, mas lembra, né? O aluno decidiu confeccionar o símbolo e, para isso, utilizou uma malha com 42 quadrados de lado. De lado, uma unidade de comprimento. E destacou 8 quadrados e 4 setores circulares de 90 graus cada, conforme a figura seguir. O valor da área que o símbolo representa na malha é igual a quanto? Então, olha só, ele já falou que são 8 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui, mais esses 4 pedaços de setor circular de 90 graus. Então, se você juntar 4 pedaços de 90, isso dá uma circunferência inteira, né? Porque a circunferência aqui, ó, se você dividir ela em 4 partes, dá 4 setores de 90. E o raio é justamente isso aqui, que é 1, né? Então, a área da circunferência é π raio ao quadrado, beleza? Π, 1 ao quadrado, ou seja, isso aqui vai dar π. Então, a resposta vai ser os 8, que já eram os quadradinhos inteiros, mais π, né? Centímetros quadrados ou unidades de área. Beleza? Então, a resposta aqui da letra B, ó, 8 mais π unidades de área. Ao ser simplificada a expressão, aqui resulta em um número o quê? Olha só, nós vamos pensar o seguinte, que isso aqui é raiz de A menos a raiz de B. Só para facilitar a nossa vida. Raiz de A menos raiz de B. Aí eu vou dar uma roubada aqui. Eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Aí você vai falar assim, mas você não pode elevar ao quadrado porque não é uma equação. Calma, eu vou roubar, depois eu vou devolver. Quer dizer, se eu elevo algo ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada, eu estou fazendo e desfazendo. É a mesma coisa que de multiplicar um número por 2 e depois dividir por 2. Eu não estou alterando. É a mesma coisa do dobro da metade do preço ou a metade do dobro do preço da Black Friday. Pois é, quando você aplica duas operações matemáticas opostas, o que uma fez, a outra desfaz. Então, você não altera o valor inicial da coisa. E por que eu vou fazer isso? Porque isso aqui vai virar um produto notável, que é o quadrado do primeiro. Quando eu elevar a raiz de A ao quadrado, vai ficar A, certo? Mais o quadrado do segundo, vai cortar aqui. E aí, o termo central, que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tanto faz a ordem, né, amiguinhos? É claro que vocês decoraram. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Mas se eu falar quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, a ordem dos tratores não altera o viaduto, tá? Como aqui vai ser raiz de A vezes raiz de B, isso é raiz de A vezes B, dado que A e B não são números negativos, eu posso fazer essa treta aqui. E como que eu sei que A e B não são negativos? Porque aqui, ó, raiz de 40 é 6 e uns quebrado. 11 menos 6 e uns quebrado dá positivo, então eu posso fazer isso sem problema, ok? Então agora nós vamos fazer o seguinte, quem é o número A? O número A é o que estava dentro desse radical aqui, ó. É 11 mais raiz de 40. Quem é o B? É o que estava dentro do outro radical, que é o 11 menos raiz de 40. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica, como diz o Sou Madruga, né? Esse cara vai cortar com esse, graças a Deus. Menos 2 vezes um vezes o outro, ó. Menos 2 vezes a raiz de A, que é 11 mais raiz de 40, entre parênteses, vezes o B, que é 11 menos a raiz de 40, também entre parênteses. Pronto, agora nós vamos focar só nessa parte aqui. Isso vai ser menos 2 vezes a raiz quadrada de... Isso aqui é o produto notável, a soma pela diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É aquele, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Vai dar o quadrado de A menos o quadrado de B, né? Então, aqui, o que eu vou ter? 11 ao quadrado é 121. E raiz de 40 ao quadrado é 40, sempre com sinal de menos, né? Aí do lado de cá eu tenho um 11 mais 11, que é 22, certo? Então 22 menos 2 vezes a raiz desse cara, ó. 121 menos 40, 81. Olha que coisa linda, gente. Fala sério, matemática é demais, né? Isso aqui dá 9, certo? Raiz de 81 é 9. 9 vezes 2, 18. 22 menos 18 dá 4. Mas lembre-se que eu tenho que extrair a raiz de 4 no final, né? No frigir dos eggs. Por quê? Porque lá no começo eu inventei de elevar ao quadrado, certo? Então aqui eu estou extraindo a raiz para pagar o que eu estou devendo. Então isso aqui vai dar 2, ou seja, a resposta é letra A'. Recentemente, o estádio do Maracanã foi palco de 2 grandes eventos do futebol. O primeiro, o jogo da final da Copa do Brasil entre Fluminense e São Paulo e a final da Copa Libertadores, em partida única entre Fluminense e Boca Juniors, ambos em 2023 e com grandes públicos e rendas.
No jogo da Copa do Brasil, com um público de 67.350 presentes, o público de pagante foi 60.390. A renda foi de R$ 26.343.300 reais. E no Fluminense com Boca Juniors, o público de 69.232 presentes, a renda foi de R$ 31.702.250 reais. Com base nessas informações, é correto afirmar que letra A, a soma das rendas dos dois jogos foi de R$ 58.055.550. Olha só, muito fácil você fazer essa continha de mais aí, certo? E perceber que está errado, que não é 52 milhões e 55 mil, e sim 58 milhões e 45 mil, né? Portanto, a resposta da letra A aqui, ela está errada. Letra B. No jogo entre Flamengo e São Paulo, houve mais de 20% de torcedores não pagantes. Olha só, aqui ele fala no primeiro que tinha 67.300, certo? E aí que os pagantes foram 60 mil. Tá dando uma diferença aqui, gente, de quase 7 mil, tá? Então, pensa assim, 6 mil é 10%, ok? Em 60 e tantos mil, aqui, ó, pensa assim, 6 mil e uns quebrados, menos que 7 mil, é 10%. Então, 20% ia estar entre 12 mil e 14 mil. E essa diferença aqui foi só de 6 mil e pouco. Não precisa você fazer essa conta para perceber que 20% está muito elevado, né? É mais próximo de 10 do que de 20, tá? Letra C. E letra C. A renda do jogo entre Fluminense e Boca Juniors superou a renda do jogo entre Flamengo e São Paulo em 5.358.950. Então, só fazer a continha de menos, que você vai ver que essa daí é correta, né? Então, assim, só subtrair o maior dos valores pelo menor, que é a quantidade que supera um, supera o outro, né? Então, letra C é essa. Agora, olha a letra D, gente. Eu nem acreditei na hora que eu li. A quantidade de torcedores presentes no jogo do Flamengo e do São Paulo foi maior. Ó, Flamengo e São Paulo, esse aqui de 67 uns quebrados, foi maior do que o Fluminense e o Boca Juniors, que foi 69 mil? Claro que não, né? Então a resposta da letra D também é errada, portanto a resposta correta é a letra C, uma questão muito fácil, inclusive ano passado caiu uma questão muito parecida com essa, né? Só de fazer continha de mais e menos você já matava a questão. No dia do exame de acesso ao Cefet, João era um dos diversos candidatos que aguardavam do lado de fora do portão para fazer a sua prova. Nesse instante, ele percebeu que havia perdido a caneta, porém, para sua sorte, né, avistou um vendedor ambulante que oferecia os seguintes kits: uma caneta e 2 lapiseiras por R$ 15. Com isso, a gente escreve um C mais 2L igual a 15. Uma lapiseira e 2 canetas por 12. Então, 2 canetas mais uma lapiseira é igual a R$12. João, que só tinha R$5, perguntou ao vendedor se ele venderia só uma caneta. O vendedor disse que abriria uma exceção se ele calculasse o preço correto de 2 lapiseiras e 3 canetas. Qual que vai ser a resposta dada pelo João? Bem, isso aqui é um sistema de equação, tem várias formas de resolver. Se eu pegar a de baixo e subtrair por 2 vezes a de cima, eu vou cancelar o C e vou descobrir o preço da lapiseira, ok? Então, vamos lá, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar a de cima por menos 2, tá? Por menos 2, presta atenção. Então, a caneta vai ficar menos 2C. Eu estou multiplicando 1 por menos 2. 2 aqui, L por menos 2, vai ficar menos 4L. E 2 vezes 15 vai dar menos 30. Quando eu somar, isso aqui vai cortar. Eu tenho 1 e tiro 4, eu fico devendo 3. Eu tenho 12 e tiro 30, eu fico devendo 18. Os dois lados vão ser multiplicados por menos 1 para ficar positivo aqui. E passo 3 dividindo, então o valor de L é 18 dividido por 3, 6, beleza? Se eu jogar esse valor de L aqui, ó, aqui é um L, é 6. Vai passar para lá subtraindo, então vai ficar 12 menos 6 é 6. Então, 2C, que é a caneta, cada caneta vai valer 3, beleza? Então, o vendedor pediu o preço de 2 lapiseiras. 2 lapiseiras vai dar R$12. E 3 canetas. 3 canetas, né, vezes 3 vai dar 9. Então, somando aí 21, resposta da letra A, tranquilo. A velocidade escalar média é definida pelo quociente entre a distância percorrida e o intervalo ΔT de tempo levado para percorrer. Ele é representado pela formulação aqui abaixo,
Então, tranquilo, né? Todo mundo já sabe essa fórmula. Tá. Para uma distância constante, a velocidade média e o tempo decorrido são grandezas inversamente. Então, ele está falando distância e tempo são inversamente. Quer dizer, quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Dessa forma, se aumentarmos a velocidade em 25%, o tempo ficará aumentado também. É óbvio que essas duas você já vai excluir, porque nunca que vai aumentar o tempo se você aumentar a velocidade. Pensa, você vai correr, você vai gastar mais tempo se você correr ou menos tempo. Né? Então, não faz sentido nenhum. Então, ela vai ser reduzido o tempo, né? Só que você acha, Birgui, só com técnica de chute, que vai ser reduzido em 25%? Nós conversamos horrores a respeito disso nas aulas do VIP, das revisões que a gente fez aqui, etc. Quando você aumenta uma coisa percentualmente, se você quiser voltar ao original, você não reduz o mesmo tanto, etc. São questões clássicas de porcentagem que a resposta não é a mesma, ao contrário, entendeu? Aí, se eu aumentei a velocidade em 25%, eu vou reduzir o tempo em 25%. É óbvio que só pessoas muito inocentes que iam marcar isso aqui, né? Por eliminatória, essa aqui é a única coisa na vida que você sabe é que não vai ser igual. Tá? E aí você elimina aqui, pronto, letra B, você ganhou a questão de graça. Agora, presta atenção, por que então que é reduzido em 50%? Lembre-se que quando você vai aumentar uma porcentagem em 25%, você já tinha 100% da velocidade, você vai pôr mais 25%. Então, você vai ter agora 125% da velocidade, que é o mesmo que multiplicar por 1,25, a gente já conversou horrores a respeito disso. Só que vamos pensar em termos de fração, tá? A fração... Aqui, se eu simplificar por 25, ó, pensa em moeda de 25. 1,25 é R$1, que é 4, mais uma moeda de 25 para dar 1,25, então é 5 moedas. E aqui, 4. Então, multiplicar por 1,25 é o mesmo que multiplicar por 5 quartos, ok? Então, você vai multiplicar o lado de cá por 5 quartos, mas você quer manter a razão constante, né? Porque a distância não foi alterada, não é? Então, o que você vai pensar? Eu vou ter que multiplicar o lado de cá também por 5 quartos para poder cortar e ficar o que era antes. Beleza, você vai multiplicar o lado de lá por 5 quartos. Mas lembre que você não vai mexer nessa grandeza aqui, você está mexendo só na de baixo. Então, se você multiplicou por 5 quartos, é porque aqui, ó, o tempo era 4/5. Por quê? Porque quando você divide uma coisa pela segunda, né? Uma coisa por outra, uma fração, você inverte a de baixo, não é mesmo? Para aqui virar 5 quartos, embaixo tem que ser 4/5, porque você vai inverter na hora que você, né, for dividir um número por uma fração. Você conserva ele e multiplica pelo inverso do de baixo. Beleza? Então, aqui é o inverso de 5 quartos. O próprio exercício falou que é inversamente proporcional. Então, se você multiplica uma coisa por 5 quartos, você divide, né? Aliás, o inverso vai ser multiplicar essa por 4/5, que é a fração invertida. Tá? Ou seja, o tempo aqui vai ficar 4/5. O que é 4/5? É multiplicar em cima e embaixo por 20 para transformar em porcentagem. Ó, 5 vezes 20, 100. E 4 vezes 20, 80. Então, o seu tempo vai passar a ser 80%. Portanto, ele vai ser reduzido em 20%. Porque isso aqui é 0,8. A gente estudou assim, de Biles, que 0,8 é uma redução de 20%. Ele representa 80% do valor ou redução de 20%. Beleza? Então, aí, respostinha da letra B. Tem como fazer isso de outra forma, Chess? Claro que tem. Por exemplo, você estipula uma distância e uma velocidade, tá? Por exemplo, faz de conta que você tem 500 quilômetros para percorrer em 5 horas. Então, a sua velocidade vai ser 100. Lembre-se, velocidade é distância dividido pelo tempo. Agora, aumenta isso aqui em 25%. Vai ser 125, ok? Aí, a mesma distância, você vai ter que dividir por um outro tempo para dar o mesmo resultado, não é? Passa o tempo para lá e o 125 para cá, né? Fica 500 sobre 125. Então, você vai pensar, R$5 são quantas moedas de 25 centavos? Ó, 4 é R$1. 4 vezes 5, 20. E aqui vão ser 125, são 5 moedas. Dividindo aqui vai dar 4. Então, olha só, antes, o tempo de 5 horas era seu 100%. Então, 5 horas era 100%. Agora, 4 horas vai ser X. Quando você multiplicar cruzado, 5x é igual a 400, e passar o 5 dividindo, o seu tempo X é 80%. Ou seja, ele foi reduzido em 20%. Precisava fazer esse rolê aqui? Não precisava, né? Mas é melhor do que errar. Então, assim, aquela coisa, quando você não tem muita ideia do que fazer e atribuir valores, já visto que você está falando de razão, né? Sempre é uma boa alternativa, melhor do que perder a questão, mas claro, vai gastar um pouquinho mais de tempo.
Gabriel precisa buscar água do riacho para sua vaca Mimosa, que está no curral. A figura a seguir ilustra as posições de Gabriel, de Mimosa e do riacho no plano cartesiano, sendo o eixo horizontal uma margem do riacho. Também mostra 4 possíveis caminhos planos, passando por A, B, C e D, que ligam Gabriel ao riacho e depois até Mimosa. Considere que as coordenadas de Gabriel, Mimosa, A, B, C e D são, respectivamente, as que foram dadas ali. O caminho mais curto a ser percorrido por Gabriel até Mimosa é o que passa pelos pontos A, B, C, D e assim vai, né? Um parêntese, essa questão foi copiada da prova do Enem de 2022. Então, a minha sugestão é, amiguinhos de 9º ano, façam a prova do Enem, tá? Como teste, como simulação, porque nós vimos que o Cefet-MG esse ano foi uma mini prova de Enem, e essas aqui, nessas questões do Cefet-RJ também estão muito parecidas. Pois bem, eu vou resolver isso aqui de uma maneira, mas eu acredito que a maioria das pessoas ia pensar no seguinte, ó, para calcular a distância do caminho A, você tem que pensar nesse triângulo retângulo aqui, certo? Aí você vai calcular a hipotenusa dele, porque você tem aqui 2, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai fazer 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado, calcular o valor da hipotenusa. Beleza, depois você vai pensar nesse outro triângulo aqui, vai calcular o valor da hipotenusa dele e vai somar. Só que você vai gastar todo o tempo da sua prova nisso, claro, porque vai dar um trabalho do cão, envolver números irracionais, etc e tal. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos resolver isso aqui sem uma conta sequer. Ó, eu vou trazer, tá vendo que aqui tem 3 unidades e aqui também 3? Eu vou trazer até aqui embaixo e vou formar triângulos isósceles com todos esses caminhos aqui, do ponto até a vaca. Então, olha só, eu saí do ponto A e ir até a vaca, é a mesma coisa de eu sair daqui e vir até esse ponto aqui. Por quê? Aqui tem 3 para cima, aqui 3 para baixo. Esse triângulo, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque esse aqui, ó, é como se fosse a mediana da base, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus, então essa parte vermelha é igual a essa. Quer dizer, se o Gabriel sair daqui e ir até aqui, é a mesma distância dele sair daqui e ir até aqui. Por quê? Porque esses dois lados do triângulo são iguais, cientificamente comprovado, e não se fala mais disso. Tá, Jess, mas o que isso vai me ajudar? Vai ajudar o seguinte, ao invés de desenhar essa linha vermelha aqui em cima, eu vou desenhar ela aqui embaixo, vou fazer isso para todos os outros 3 caminhos, ok? Pensando no caminho B, ó, daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Então, ao invés de desenhar ali, eu vou desenhar aqui para baixo, certo? O caminho C, eu farei a mesma coisa. Daqui até a Mimosa é a mesma coisa daqui até aqui. Explicando novamente, porque todos os triângulos formados são isósceles. E por último, né, ir daqui até aqui é a mesma coisa de vir até aqui. Beleza? Porque agora nós vamos lembrar do seguinte fato, amiguinhos. A menor distância entre 2 pontos, esse ponto e o Gabriel, é o que a gente conseguir passar por uma reta. Portanto, a menor distância é o C. É nítido que se você vir daqui até aqui, você anda menos do que você fazer aqui e depois quebrar para cá, com toda certeza, certo? Então, a resposta aqui é a letra C. Mas às vezes você pode falar assim, mas quem me garante? Né? Primeiro, você tem que saber se é um fato. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Se você passar daqui para cá, isso é menor do que você fazer assim e fazer assim, com toda certeza. Mas se você quiser comprovar uma delas por teorema de Pitágoras, a gente pode fazer. Por exemplo, vamos fazer a do caminho B, tá? O caminho B forma esse triângulo aqui, ele tem 1, 2, 3... e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer um teorema de Pitágoras para esse pedaço, mais o pedacinho aqui de baixo, ó. Esse outro triangulinho aqui, que tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Então, vamos lá fazer o TEL de Pitt para ele. Eu posso fazer um TEL de Pitt um pouquinho mais rápido do que você está acostumado na escola? A hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados do cateto, né? Dos catetos. Aqui é 36, aqui é 9. 36 mais 9, 45. Então, isso aqui vai ser raiz de 45. E do lado de cá nós temos 3 por 3, né? Como é um triângulo retângulo isósceles aqui, ó, a hipotenusa é 3 raiz de 2. Já deduzi isso mais de 7 milhões de vezes nesse vídeo aqui. Se você nunca viu, você tem que ir lá ver. Beleza? Só para simplificar a sua vida aqui, dá para você pensar que 45 é 9 vezes 5, né? E tirar o 9 para fora, porque a raiz é 3. Então, fica 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. Beleza? Agora, eu vou fazer o próprio caminho C, que é o que a gente sabe que é o menor, né? Então, eu vou pensar neste triângulo aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4. E para cima ele tem 6. Então, ele é um triângulo retângulo de catetos 4 e 6. E o pequenininho aqui embaixo, que é esse pretinho que eu estou desenhando aqui, certo? Ó, ele tem
2 por 3, não é isso? 2 na direção horizontal dele aqui e 3 na vertical. Vamos fazer o tal de pi. Olha só, 6 ao quadrado é 36 e 4 ao quadrado é 16. Então, 36 mais 16 vai dar 52. 52 é 4 vezes 13. Tá? Então, sai o 4 para fora, fica 2, raiz de 13. E aqui 2 e 3, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 13. Então, aqui é raiz de 13, beleza? Então, eu tenho que somar os dois caminhos, né? Porque ela vai passar assim, ó, aqui, e depois essa outra hipotenusa aqui dos dois triângulos. Isso é uma hipotenusa e isso é a outra, né? Que são essas duas coisas aqui. Então, ó, 2 raiz de 13 mais uma raiz de 13 é a mesma coisa de 3 raiz de 13. Concordam comigo? Professor, você está falando muito rápido. Não. Pausa o vídeo, ferinha. Porque você tem que acostumar com o rojão de prova. Rojão de prova tem esse negócio de teorema de Pitágoras. Ai, x ao quadrado é igual, depois pá, pelo amor de Deus, né? Você já está treinando, é para fazer rápido. Na hora da prova não dá tempo, não. Tá? Então, olha só como é que você vai comparar esses dois valores aí das distâncias percorridas. Isso aqui é 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. Eu posso colocar 3 em evidência e fazer raiz de 5 mais raiz de 2. A raiz de 5 e a raiz de 2 são números que é legal que você vá para a prova sabendo eles de cabeça para eventuais emergências. Tá? A raiz de 5 é 2,25 em média. E a raiz de 2, ela é 1,4. Então, né, a soma da raiz de 5 com a raiz de 2 dá 3,65. Então, aqui é 3 vezes 3,65. Já a raiz de 13, aqui é que está o lance. Né? Você ia ter que tirar a raiz de 13, porque realmente é um valor muito próximo desse aqui. Tá? Então, é 3 vezes. A raiz de 13, olha só. Eu confesso para vocês que eu não sabia o valor da raiz de 13. É 3,6. Então, quando você multiplicar 3 por 3,6, é claro que vai dar menor do que 3 vezes 3,65. Jess, como é que eu ia tirar a raiz de 13 na prova? É por isso que eu estou falando com você. Esse jeito primeiro que eu fiz, você faz assim em segundos e não cai nesse tipo de encrenca. Mas existe uma formulinha, que é essa aqui, a raiz de um número qualquer. Certo? Isso aqui é lá do B, gente. É coisa que eu não vejo há 1000 séculos. Tá? A raiz de 13 vai ser o próprio valor 13, mais o quadrado perfeito. Aqui tem umas formas, coloca até isso aqui com a letra Q, de quadrado. O quadrado perfeito mais próximo, eu vou usar o 9, tá? Você poderia usar o 9 ou o 16, certo? Dividido por 2 vezes a raiz de 9. Então, vai ficar assim, ó, 22, somando em cima, e aqui 2 vezes 3, né? A raiz de 9 é 3, 2 vezes 3, 6. E aí você vai dividir 22 por 6. E olha só a tragédia grega, deu maior, porque isso aqui não é um valor exato. Lembre-se que raiz, gente, não é número decimal, não tem valor exato, é uma dízima não periódica. Usando 9 aqui, olha só, deu maior do que esse, então você poderia errar ainda. Agora, vamos pegar isso aqui e jogar, ao invés de 9 aqui como quadrado mais próximo, jogar o 16, né? Então, ficaria assim, ó, 13 mais 16 dividido por 2 vezes 4, que seria, já vou pôr aqui a raiz quadrada de 16, que é 4, para não render, já está rendendo demais. Então, aqui ficaria 29 dividido por 8, certo? Aí eu vou colocar 29 dividido por 8, dá 3,625. Aí, essa aqui sim, tá? Ia ser menor do que essa. Mas lembrando que aqui eu já aproximei, aqui também. Então, os valores são realmente muito próximos. Mas a menor distância entre dois pontos é uma reta. Por isso que, né, essa daqui não deixa dúvidas quando você faz ela desenhando literalmente, né? Aqui, ó, tem uma quebra no ângulo. Então, isso aqui é uma reta, isso aqui é outra. Beleza? Então, assim, para essa formulinha aqui, a questão é, não existe uma regra se você usa o quadrado abaixo ou o quadrado acima, né? Então, assim, aqui nesse exercício não daria para você saber, você correria o risco de errar mesmo fazendo tudo certo e usando a formulinha, porque ela é uma fórmula aproximada. E aqui, ó, ele quer uma aproximação muito alta na segunda casa decimal, então não faz sentido nenhum a pessoa ter tentado fazer isso aqui por teorema de Pitágoras. Beleza? Recorde mundial. Norte-americano resolve cubo mágico em 3,13 segundos. Jovem autista também é recordista dos cubos 4x4x4, 5, 6 e 7. Um jovem autista de 21 anos chamado Max Park é o novo recordista quando se fala em resolver cubos mágicos. Ele resolveu um cubo mágico de 3x3x3 em apenas 3,13 segundos e conseguiu entrar para a história como o mais rápido de todos os tempos. A conquista de Park supera o recorde anterior
pelo chinês, que está escrito aqui, né, em 2018, que resolveu o cubo em 3,47 segundos. Em relação ao tempo anterior. Quando ele fala isso em relação ao tempo anterior, você vai deixar isso aqui no denominador, porque eu estou falando desse tempo anterior, que é do chinês. O novo recorde de Max é mais rápido, aproximadamente, em quantos por cento? Ó, mais rápido, quer dizer, quanto tempo ele fez mais rápido do que o chinês, certo? Eu vou fazer essa subtração para ver a diferença. Isso aqui é 0,34 sobre 3,47. Presta bem atenção aqui numa coisa. Se o número embaixo no denominador fosse 3,4, certo? O de cima ia ser 10% dele. Por que 10%? Porque é como se a vírgula estava aqui, né? E eu andei uma casa para a esquerda, que é dividir um número por 10. Então, se fosse assim, seria 10%. Como, se eu colocar esse número aqui, o denominador vai ficar um pouco maior, então quer dizer que esse resultado aqui em porcentagem é um pouco menos que 10%. Portanto, a resposta aqui da letra A. Se você fizer essa conta na calculadora, ó, vai dar 0,097, né? Esse 9 vai fazer você arredondar isso aqui para cima, e para virar porcentagem você tem que andar 2 casas com a vírgula. Então a vírgula vai parar aqui, vai dar 9,8%. Não precisava ter feito a conta, porque aqui não teria como ser mais que 10% e muito menos os outros valores. A logomarca de uma empresa de engenharia é formada por 2 triângulos equiláteros de 1 metro de lado, no mesmo plano, e segmentos retilíneos representados por linhas pontilhadas conectando seus vértices. Veja aqui na figura. Um dos vértices de um triângulo está sobre o centro do outro triângulo. E o segmento V está sobre a reta suporte de um dos lados do triângulo, como mostra a figura. O comprimento do segmento V é igual a quanto? Bem, olha só, essa questão a gente vai ter que lembrar da seguinte coisa. No triângulo equilátero, esse centro que ele fala, ele é o incentro, ele é o baricentro, ele é um monte de coisa, ele é todos os centros notáveis, né? E aí esse centro, ele tem 2 características importantes que nós vamos usar aqui. A primeira é que esse ângulo aqui é 90 graus. Por quê? Porque essa reta que é bissetriz, ela é também mediana e mediatriz, ou seja, ela divide o lado em duas partes iguais, formando um ângulo reto. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Então, se você parar para pensar nessa perspectiva, um triângulo equilátero, ele é isósceles também. Então, a altura aqui, ó, ela divide a base em 2 partes iguais, formando 90 graus. Né? Então, isso aqui é 90 graus, primeira coisa que você ia ter que pensar. Segunda coisa que você tem que pensar é o seguinte, que isso aqui e isso aqui são as alturas do triângulo, ok? Todas elas vão ter o mesmo tamanho. E aí, o que o baricentro, ou o centro aqui do triângulo, ele faz? Ele divide a altura em 3 pedaços, digamos assim, 2 pedaços, mas como se fossem 3 partes. 2 partes para de cima e uma para de baixo. Ou seja, essa partezinha de baixo aqui tem 1/3 da altura. Então, nós vamos calcular quanto que mede esse comprimentozinho aqui, porque eu tinha que ter enxergado, esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou pintando de azul, que eu vou desenhar aqui fora. Eu até vou colocar aqui de verde, só para destacar. Isso aqui vai ser a hipotenusa, vale 1, porque é o lado do triângulo equilátero. Ok? Este pedacinho aqui, ó, ele vale meio. Por quê? Por causa daquele rolê que eu falei que divide aqui em 2 partes iguais. Então, daqui até aqui, vale meio. Isso aqui vale 1/3 da altura. Então, eu vou calcular a altura pelaquela formulinha que a gente já deduziu, ó, 9.873.000 vezes aqui nesse card. Então, aqui a altura ela é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, o que eu quero que esse pedacinho aqui, vou chamar de P de pedacinho, é 1/3 dessa altura. O lado é 1. Não precisa escrever 1 na multiplicação. Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 6. Já vou colocar aqui de uma vez, ok? Pronto, agora é só fazer o teorema de Pitágoras e descobrir. Eu vou chamar isso tudo aqui, ó, de x, tá? Só para facilitar a vida. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais esse cara ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. X ao quadrado mais raiz de 3 sobre 6 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa. Quando a gente descer, olha só, 1 ao quadrado é igual a 1. Isso aqui eu vou elevar ao quadrado e já vou passar para lá com sinal trocado, que é mais vai vir menos, né? Raiz de 3 ao quadrado é 3. E raiz de 6 ao quadrado vai ser 36. Desculpa, raiz de 6 não. 6 ao quadrado é 36. Então, aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a isso, certo? Então, o valor de x vai ser, se eu multiplicar aqui cruzado, ó, vai ficar 36, 1 vezes 3, 3 dividido por 36, dentro da raiz quadrada, que eu já vou passar de uma vez. Aqui dá 33 sobre 36, né? Ó,
33 sobre 36 dentro da raiz quadrada. Então, 33 não tem raiz, vai ficar preso, e o 36 vai dar 6, a raiz quadrada. Então, o valor dessa coisa aqui, ó, é raiz de 33 sobre 6. Então, como eu quero só o pedacinho V, que é essa partezinha aqui, né? Eu quero só esse trechinho aqui, eu tenho que subtrair meio. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 33 sobre 6 menos meio. O denominador comum aqui vai ser o MMC, que é 6. 6 por 6 é 1, vezes raiz de 33 é 33. 6 por 2, 3 vezes 1, 3. Então, a resposta aqui é da letra B, ok? 3 primas, Lara, Laura e Júlia, decidiram participar de uma gincana de matemática. Durante uma das provas, cada uma retirou um cartão com uma expressão. A situação de cada uma está representada a seguir, né? A expressão, deve ser o que ele quis dizer. Então, a da Laura foi essa, da Lara foi a próxima e, finalmente, a da Júlia. Considerando o resultado da expressão de cada uma, pode-se afirmar que... Bem, eu vou resolver aqui fora da ordem, tá? Por aquilo que a gente julga ser mais fácil primeiro. Bem, isso aqui é um caso de racionalização de denominadores que você tem que multiplicar pelo conjugado do de baixo, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Quando eu multiplicar raiz de 7 menos 1 pela raiz de 7 mais 1, vai dar aquele produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Que é A mais B, que multiplica A menos B, é igual ao quadrado de A menos o quadrado de B. Então, ó, quadrado da raiz de 7 é 7, quadrado de 1 é 1. Então, 7 menos 1 aqui, 6 para facilitar a vida. Quando eu pegar esse 12 e multiplicar por raiz de 7 mais 1, o 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, eu vou ter simplesmente 2 vezes a raiz de 7 mais 1. Correto? Eu deixei isso aqui armazenado em uma tigela. Então, da Laura é esse valor. Daqui a pouco a gente vai ter que ver qual que é maior, qual que é menor, etc. Agora eu vou fazer o da Júlia primeiro. Porque o primeiro vai cair numa coisinha meio chata. Tá? Então, olha só, eu estou vendo vários quadrados aqui, eu tenho somas e subtrações. Se eu escrever da seguinte forma, ó, esses dois caras para cá, certo? Aqui, ó, esses dois e esse aqui com esse, formando par. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter o mesmo produto notável que eu acabei de falar, né? A diferença entre quadrados. Então, aqui, ó, vai ficar a soma pela diferença. Eu estou olhando para esse bloquinho aqui primeiro. Ó, a diferença entre dois quadrados perfeitos é a soma deles, que multiplica a diferença entre eles. É o A mais B que multiplica o A menos B. 2024 menos 2023. A gente viu vários exercícios desse aqui no Cefet MG. Ó, isso aqui vai dar 1. 1 é neutro na multiplicação. Certo? Então, do lado de cá, eu vou ter só a soma de 2024 mais 2023, que vai dar 4.047. Beleza? Aqui vai dar a mesma coisa, certo? A soma... Aqui, ó, separados por sinal de mais, né? Então, eu vou ter a soma de 2022 mais 2021 pela diferença. E a diferença entre eles vai dar 1, porque é um número consecutivo com o outro, né? Então, não preciso nem colocar aqui, vai ficar só a soma. Então, 2022 mais 2021 vai dar 4.043. Quando eu pegar aquele 4.047, somar com 4.043 e dividir por 1.000, ó, 43 mais 47 dá 90. Então, isso aqui dá 8.090 dividido por 1.000, que dá 8,09. É só andar 3 casas com a vírgula para trás. Então, esse aqui dá 8,09, beleza? Agora, aqui que está o lance, né? Que é o mais dificilzinho, que é o mais chatinho. Isso aqui, amigos, é um produto notável, que é A mais B ao cubo, né? Professor Laércio acabou de falar uma coisa a respeito disso. Olha só. Lembrando que quem bolou essa prova foi a Selecom. Eles não têm tradição de fazer prova de escola técnica, tá? Então, eles foram pegando as questões, essa aqui tem cara, né? Então, não tem esse negócio. Nunca caiu o cubo da soma em nenhuma escola técnica, não que eu saiba. Só colégio militar. Mas aí, essa banca aí não tem tradição, eles pegaram lá o banco de questões deles, essa aqui deve estar na vibe. É isso aí que aconteceu. Infelizmente, amiguinhos, esse é um assunto que a gente nem trata em colégio técnico, porque não cai, tá? Nunca caiu. Aliás, a gente não trata assim, né? A gente não foca tanto, porque o que geralmente cai são os produtos notáveis relacionados a quadrados.
tá? Em cubo é muito, muito raro. Em colégio técnico nós nunca vimos, já vimos em escolas militares, digamos assim, né? Mas isso é assunto de nono ano, embora 99,9999999% das escolas não vão abordar, né? Enfim, aquele ditado. Mas qual que é esse produto notável? Olha só, eu tenho uma coisa ao cubo, 3 vezes a coisa ao quadrado vezes uma outra coisa. Mais 3 vezes a primeira coisa, vezes a segunda coisa ao quadrado, mais a segunda coisa ao cubo. Isso aqui nada mais é do que A mais B ao cubo, que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, olha aqui o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Então, a partir do momento que você olha para isso, enxerga que é um A mais B ao cubo, certo? Você pode chamar o A de 1,52, certo? E o B de 0,48, beleza? Porque aqui, ó, A ao cubo, 3 vezes A ao quadrado, B, mais 3 vezes A, B ao quadrado, mais o B ao cubo. Então, você vai e transforma ele num A mais B ao cubo. O A é 1,52, o B é 0,48. E aí você eleva ao cubo. Quando você somar isso aqui vai dar 2. 2 ao cubo é 8. Não é uma coisa difícil, mas nunca caiu em prova de colégio técnico. Beleza? Resumindo. Nunca é uma palavra muito forte, tá? Mas todos esses anos nessa indústria vital, eu já devo ter corrigido umas 80 provas de colégios técnicos. Eu nunca vi produtos de cubo nessas 80 provas, tá? Então, é uma coisa realmente que pegou o pessoal com a calça curta. Então, isso aqui vai dar 8, resumindo, tá? Então, aqui é igual a 8. Agora, o que que nós vamos ver? Agora, vamos lá. Ele quer aqui comparar o que que é maior, o que que é menor, certo? Esse 2 vezes a raiz de 7 mais 1, vamos pensar o seguinte. A raiz de 7, ela está entre a raiz de 9 e a raiz de 4. Ok? A raiz de 7 está aqui nesse meio. Então, ela é maior que 2 e menor que 3. Ela é 2 e uns quebrados. Vamos pensar assim, 2 e uns quebrados daqui, mais 1, 3 e uns quebrados, vezes 2, 6 e uns quebrados, né? Ou 7 uns quebradinhos, dependendo do valor aqui que você colocar como aproximação, né? Por exemplo, se for maior do que 2,5, por exemplo, né? Aí vai dar mais que 7 um pouquinho. De qualquer forma, não vai ultrapassar 8. Por que que não vai? Porque se aqui fosse raiz de 9, ia dar 3. Mais 1, 4. Vezes 2, 8. Então, aqui é menor do que 8 esse resultado. Tá? Ele é o menor do que 8. Portanto, o resultado da Lara é o menor entre os 3. A resposta aqui é a letra D. Olha as outras alternativas. Os resultados são iguais? Claro que não. O resultado de Júlia. Júlia é qual a última? É um valor inteiro? Não, não é inteiro. E é maior que 9? Não, é menor que 9. Letra A, então essa aqui está errada, né? Letra A, o resultado de Laura. Laura é a primeira, né? Laura é maior do que o de Júlia? Não, menor, porque o dela é 8, esse aqui é 8,09. Beleza? Aí aqui, o que que acontece? Né? Se o aluno não soubesse o produto notável em questão, né, o produto do cubo ali, ele poderia fazer essa conta na força do ódio? Poderia, tá? Mas ele ia gastar muito tempo para fazer 1,52 ao cubo. E observa uma coisa, como 8 e 809 estão muito próximos, não dá para se aproximar isso aqui, entende? Então, assim, é um erro aqui de 1%, da ordem de 1%, essa diferença, porque pensa, R$8, aqui 9 centavos, que é essa parte decimal, em R$8 é pouco mais de 1%. Então, não dá para aproximar, você tinha que fazer um resultado muito exato, muito preciso nessa aqui, para poder comparar com essa, para falar qual que é maior ou menor, né? Então, assim, talvez se você fizesse aproximar, visse que ia dar na casa dos 8, e esse aqui, que era bem menor do que 8, né? Talvez você pudesse falar que o da Lara é o menor das 3. Mas, de qualquer forma, enfim, eu tô achando meio difícil fazer essa questão aqui por chute ou por uma outra coisa, por eliminação. Tô achando que você tinha que saber mesmo, para fazer a questão, você tinha que saber isso aqui, beleza? Um professor de educação física dividiu os estudantes de sua turma em 2 grupos, o primeiro com 14 e o segundo com 25 estudantes. Na aula seguinte, ele passou alguns estudantes do segundo grupo para o primeiro, de modo que o primeiro grupo passasse a ter o dobro de estudantes do segundo. A quantidade de estudantes que passaram do segundo grupo para o primeiro grupo foi... Bem, essa questão nasceu para ser testada, não é? Nós temos a seguinte organização. No primeiro grupo temos 14, no segundo 25, ou seja, no total temos 39 alunos.
Se eu tirar 10 alunos daqui, aqui vai ficar com 15, e aqui vai ficar com 10 a mais, que é 24. 24 não é o dobro de 15. Eu não precisaria nem testar as alternativas ímpares, sabe por quê? Se eu tiro um número ímpar daqui, o resultado aqui vai ser par. Mas quando eu acrescentar um número ímpar aqui, como por exemplo 11, ó, vai ficar 25. 25 não é o dobro de nada, porque 25 é ímpar. Número ímpar não é o dobro de nenhum número. É claro que não vai gastar nenhum segundo você fazer essa conta. Se você tirar 11 aqui, você vai ficar com 14. Acrescentando 11 aqui, você vai ficar com 25. E aí você vai perceber que 25 não é o dobro de 14. Mas esse raciocínio de observar a relação entre números ímpares e números pares, ele te ajuda muito até mesmo para chutar nas provas quando você não tiver certeza. Então agora vamos pensar no 12. Se eu subtrair 12 daqui, 25 menos 12 vai ficar com 13. Se eu somar 12 mais 14, vai ficar com 26. E 26 é sim o dobro de 13, portanto é a resposta correta.